Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tocar no assunto, no Next Responde, uma questão pouco falada nos últimos anos, sobre crossovers. Uma coisa bem legal, todo mundo usa crossover, só que ultimamente com o aparecimento dos processadores digitais, que tem muitos tipos de crossover, muitos tipos de alinhamento, que eu quero dizer. Então vocês podem puxar na janelinha lá, que vocês vão encontrar alinhamento Butterworth, Bessel, Chebyshev, um monte de nome. Tudo muito bonito, tal, tudo muito versátil, mas convém usar qualquer tipo de alinhamento? Ok, então vamos explicar para vocês basicamente um crossover bem simples, tá? De duas vias. Vamos imaginar que eu tenho uma caixa de som com alto-falante, um driver, e eu preciso fazer um trabalho, uma audiência com isso, sistema de duas vias. Então, obviamente que aqui os graves serão ligados no alto-falante e os agudos no driver. Ok, eu espero que em algum ponto à frente dessa caixa, eu posso colocar um microfone, por exemplo, eu posso colocar uma pessoa bem desenhada, ele vai estar ouvindo a soma acústica do falante e do driver. Então, a gente pode botar um microfone calibrado aqui e acertar a frequência de corte, acertar a equalização de tal modo que a pessoa escute uma resposta plana, assim, a somatória. É isso que a gente espera, certo? Mas isso que acontece? Nem sempre. Existe um problema que ocorre com crossovers chamada lobbing error. Isso foi levantado pela primeira vez por um cara, que vocês vão lembrar do nome dele, chamado Siegfried Linkowitz. Tá? O que ele percebeu? Esse sujeito aqui, isso lá no final dos anos 70. Ele percebeu que se os alto-falantes do sistema de duas vias, ou de três, quantas forem, não forem coaxiais, ou seja, não estiverem todos no mesmo eixo, surge esse problema de lobbing error. O que é esse problema de lobbing error? É muito simples. Se eu, por exemplo, colocar este crossover de duas vias do tipo Butterworth, vai existir um lobbing desse tipo, tá? Ou seja, uma região na vertical. Eu estou deslocando para cima e para baixo, não na horizontal, mas na vertical. Existe uma região na vertical onde eu vou ter um som razoável, mas com muitas nuances. Então, na linha principal, se a pessoa estiver aqui, ou o meu microfone de medição estiver aqui, eu vou escutar a resposta plana. Porém, se eu subir um pouco dentro desse lobbing, um pouquinho só, tipo uns 15 graus, eu vou ter uma resposta assim, um pico. E se eu descer um outro tantinho, um pouquinho mais, uns 20 graus, eu vou ter uma resposta com um buraco. Então vejam a bagunça que isso gera. Conforme eu me desloco dentro dessa região, a resposta muda. E é isso que acontece, tá? Não estou inventando, não. Isso é a realidade. Isso acontece porque os alto-falantes não são coaxiais, não estão no mesmo eixo. Isso vai acontecer com Butterworth, com Bessel, com Chebyshev, qualquer alinhamento que vocês queiram colocar, vai acontecer isso aqui. E isso é uma tremenda bagunça. Aí fora do lobbing. Fora do lobbing é mais bagunçado ainda, porque fora do lobbing são os chamados eixos de cancelamento, tá? São os eixos de cancelamento, onde eu vou ter uma resposta assim, totalmente esburacada. E vou ter outros lobbings, para cima e para baixo. E esses lobbings são, quantos são? Quantos mais afastados forem as peças, né, o falante do driver, mais lobbies existirão. Bom, como que eu resolvo isso? Esse sujeito aqui, o Linkowitz, pensando lá nos anos 70, ele pensou o seguinte: deve haver um tipo de alinhamento especial que não existem nas equações matemáticas dos livros, que eu tenha pelo menos a garantia de que dentro do lobbing o som seja plano, a resposta seja plana. Essa configuração existe? Existe. Ele encontrou e publicou, e logicamente isso ganhou o nome dele. Este é o famoso alinhamento Linkowitz-Rayleigh, que depois foi aperfeiçoado por um outro cara chamado Rayleigh, mas que surgiu com o Siegfried Linkowitz. O que acontece com este alinhamento, quando vocês escolhem este alinhamento e fazem as duas vias igualzinho eu fiz com os outros, e meço aqui dentro do eixo principal. Coloco o meu microfone aqui, ou a pessoa ouvindo aqui, ele vai escutar uma resposta plana, ou seja, a somatória perfeita das duas vias.
Se ele subir um pouco, aqui dentro desse lobby, ele vai escutar a mesma resposta plana. Se ele descer um pouco dentro desse lobby, ele vai escutar a mesma resposta plana. Ou seja, é um crossover que tem um padrão de dispersão polar, é assim que se chama, perfeito, dentro do lobby. Tá? Esse lobby vai continuar existindo. E fora do lobby, infelizmente eu vou voltar a ter os eixos de cancelamento. Mas o consolo disso, vamos dizer assim, a parte boa é que dentro do lobby, e eu posso acertar as coisas aqui para que esse lobby seja grande, tá? E seja simétrico também. Então, por exemplo, eu tenho que acertar a posição vertical dos falantes. Ou eu coloco delay. Por que eu coloco delay? Porque eu quero que esse lobby seja simétrico assim. Se eu recuar um em relação ao outro, esse lobby bom acaba ficando ou para cima ou para baixo. Por isso que eu preciso acertar com delay a posição dos alto-falantes. Mas dentro desse lobby, que no caso do alinhamento Linkowitz-Riley, ele é largo e o som dentro dele é perfeito, plano. Não existem eixos de cancelamento ou eixos de picking, que é o que acontecem com esses alinhamentos aqui. Por isso, pessoal, vocês devem, toda vez que vocês forem trabalhar com um gerenciador digital em que vocês tiverem essas opções, não usem essa, tá? Porque essa aqui é onde vocês terão um padrão vertical perfeito e assim, bem largo, bem confortável de se usar. Porque imagina que se você tem uma audiência onde você está usando um desses alinhamentos e a pessoa, por exemplo, uma hora ela está andando pela audiência, um show, por exemplo, e uma hora se ela se deslocar conforme o público, né? Lembramos que tem aqueles eixos de pique e cancelamento, né? Dentro do lobby, conforme a posição da pessoa dentro da audiência, ela vai escutar uma região de crossover, na região de crossover, um som diferente. Fora da região de crossover, tudo bem. Então, por exemplo, se aqui for 1 kHz, né, um crossover aí bem típico, umas 2 oitavas para cima e umas 2 oitavas para trás, ou seja, até entre 250 Hz e entre uns 4 kHz, o som vai estar todo bagunçado aqui dentro. Já com o alinhamento Linkowitz-Riley, isso não acontece, porque dentro desse lobby o som é plano e perfeito. Só vai ter bagunça fora do lobby, mas isso é algo que vocês podem controlar, né? Com vocês chegando com uma antecedência no recinto, vocês vão apontar as caixas para que este lobby bom, gerado pelo alinhamento Linkowitz-Riley, esteja dentro da audiência. Isso é o papel de vocês. Outra coisa, eu estou dando um exemplo com 2 vias. Existe um lobby, pode existir 3, dependendo da distância. Mas para cada crossover, existe um padrão de lobby. Então, se sempre for de 3 vias, eu vou ter 2 padrões de lobby que eu preciso cuidar para que todos estejam na mesma posição. Ok? Pessoal, tem um artigo muito bom no site da Next, na seção de downloads, que fala sobre alinhamento Linkowitz-Riley e por que ele é superior, porque ele é recomendado. Ali está um pouco mais aprofundado, recomendo que vocês leiam, mas em essência eu vou estar e escrevi o que eu mostrei aqui para vocês. Beleza? Então aproveitem, trabalhem bem e até o próximo!